nas regiões ali do sul e sudeste, o Milton Santos, um geógrafo brasileiro, ele escreve uma vez, ele cria um mapa do Brasil e ele chama de os 4 Brasis. E esses 4 Brasis, ele divide o Brasil em 4 regiões diferentes. Ele diz que essas 4 regiões, ela tem características diferentes. E aí ele pega todo o sudeste e sul e junta e faz uma região só. E aí ele chama de região concentrada. Ele fala que é onde tem maior quantidade de aparelhamento do Estado, maior quantidade de dinheiro, recursos públicos e tudo mais. As megacidades são cidades que apresentam mais de 10 milhões de habitantes. Muito cuidado para você não confundir o megacidade com cidade global. Megacidade está relacionada apenas à quantidade de pessoas, ou seja, 10 milhões de habitantes, eu tenho uma megacidade, certo? A cidade global é aquela que exerce forte influência no âmbito mundial. Então, quando a gente fala de cidade global, a gente está falando lá da hierarquia urbana. Eu tenho a cidade, a metrópole nacional, aqui eu tenho uma metrópole global. A megacidade não tem nada a ver com isso. A megacidade é só em questão a quantidade de habitantes. 10 milhões de habitantes é uma cidade, uma megacidade. Exemplos no mundo, em países pobres, o México, São Paulo, Rio de Janeiro, são exemplos aí de cidades em países subdesenvolvidos que têm uma quantidade muito grande de habitantes, mais de 10 milhões. E você vai ver aí que dentro dos exemplos existe muito mais megacidades nos países pobres, por causa daquela teoria lá que a gente viu lá a teoria de transição demográfica, lembra? Nos países pobres eu tenho maior quantidade de pessoas. Fugiu o nome da teoria aqui. A teoria de transição demográfica, a teoria malthusiana e a neomalthusiana, lembra? E nos países ricos a gente tem aí Tóquio e Nova York como exemplo de megacidades, tá bom? E nós temos também a macrometrópole. O que é essa macrometrópole? É uma classificação urbana intermediária, que se define pela união de uma metrópole e uma grande cidade. Ou seja, eu tenho uma metrópole e uma cidade muito grande que cresceu logo depois dela. Essa é uma variação genérica, né? Por quê? Porque eu não preciso usar esse termo se eu tenho aqui as regiões metropolitanas, né? Então, por exemplo, Campinas, que ele coloca aqui como exemplo, ela faz parte da região metropolitana de São Paulo. Então, é uma subvariação do processo, muito pouco utilizado também, tá? Então, galera, nós vamos fazer o seguinte. Tá. O livro coloca aqui, ó, o livro separou aqui a megalópole, muito importante também. O que é uma megalópole? Quando eu tenho uma região metropolitana, uma cidade, uma metrópole, que se encontra com outra metrópole, que fazem uma conurbação. Lembra que eu disse que nós temos a conurbação urbana? Quando uma cidade encontra-se com a outra, a megalópole é quando duas regiões metropolitanas gigantes se encontram. Exemplo aqui, ó, Nova York e Washington, formando aí uma megalópole, tá? Então essas cidades, elas vão se unir e aí formar uma super cidade, tá? São extremamente importantes. Aqui o exemplo de região metropolitana, né? Nós temos aqui o Rio de Janeiro e as cidades que estão aí ao redor do Rio de Janeiro, né? Então agora, galera, seguinte, vou parar aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vocês vão fazer os exercícios desse módulo, tá? Fazendo os exercícios desse módulo, vão me enviar a resposta de novo lá na plataforma, tá bom? Os exercícios estão na página 256, 257, 258, 259, beleza? 260, 261, até a 261, tá bom? Resolvam lá e me enviem na plataforma, tá bom? Deixe o seu like, o seu joinha e tchau, tchau.